Olá, maravilhosos! Hoje eu vou falar para vocês sobre nossas crenças. Nossas crenças são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Essas crenças são meros padrões mentais, que nem sempre correspondem com a nossa realidade. As crenças são como imãs que nos atraem para aquelas experiências nas quais nós acreditamos. Muitas vezes nós começamos a nos relacionar com essas crenças de uma forma muito cruel. Na infância, inclusive, nós temos crenças que são realmente muito positivas, mas o que estava na nossa volta durante esse período tem muita importância em tudo isso. Dentro dessas convivências e dessas experiências, as crenças vão ser construídas de forma positiva ou então negativa, porque são meros padrões mentais, nem sempre correspondem com a nossa realidade. Essas crenças são muitas vezes padrões que para a gente se livrar dá bastante trabalho, para a gente deixar de pensar da forma que nós pensamos, para a gente deixar de acreditar em tudo que nós acreditamos hoje, nós vamos ter que ter muita força e bastante trabalho em cima disso, para a gente poder tirar esse tipo de pensamento. Ontem eu conversei com uma cliente e ela me trouxe um padrão de muita dificuldade com a mãe dela. E como ela tem essa dificuldade de caminhar na vida por causa dessas crenças que ela carrega, do que é ser mãe, do que é ser filha, de que forma todo esse tipo de relacionamento atinge o que ela pode falar, o que ela não pode com a mãe dela, porém ela não deixa de sentir e nem de pensar sobre isso. Então, ao longo do tratamento que ela está fazendo, eu percebo que essas crenças e a forma que ela se posiciona na vida tem muito a ver com o que ela aprendeu a esse longo desse tempo. Todas essas dificuldades acabou atrapalhando ela a crescer, a se desenvolver, porque essas crenças são imãs que nos atraem sempre para as mesmas coisas. Você caminha e sempre acaba no mesmo lugar. Acontece várias vezes. Você consegue perceber essas crenças quando você tem sempre uma repetição. Por exemplo, você tem um relacionamento que nunca dá certo. Sempre conhece uma pessoa, tá tudo bacana, tudo legal e de repente aquele relacionamento também não dá certo. Então, certamente tem algo que te limita para que você possa caminhar. Eu tenho um amigo, uma pessoa super bacana, uma pessoa muito legal, um homem bonito, e ele sempre dizia que ele não tinha sorte no amor. E sempre não dava sorte no amor. E ele sempre me falava, mas eu não tenho sorte no amor. Só que naquela época eu não pensava muito sobre isso. Só que com o passar do tempo, quando eu olho para tudo aquilo e depois de estudar e saber, a minha percepção é totalmente diferente. Eu percebo que ele acreditava no padrão que ele não conseguia. Todo esse padrão que ele vinha colocando, que ele não conseguia. Todos esses aspectos, ele foi dando vida, foi dando força que até para mim que estava de fora, ele dizia que era azarento, que não tinha sorte no amor. Ele realmente não tinha sorte e não conseguia, porque ele não acreditava. Certamente tinha momentos até que ele tinha oportunidades maravilhosas e ele acabava não conseguindo realizar o que ele desejava. Ele não enxergava como oportunidade. Ele acreditava tanto que não tinha sorte que ele não conseguia ver oportunidade nem um relacionamento positivo com uma pessoa boa. Sempre alguma coisa acabava dando errado. É como se chamasse ele sempre para a destruição. E é isso que acontece. Então, assim, é muito importante, na proporção que eu vou conversando com vocês, vocês comecem a pensar tudo que está sendo dito para você mesmo, na sua cabeça, o que é que você acredita, quais são as coisas que você relaciona com sua vida pessoal, afetiva, familiar, profissional, social, financeira. Quais são as suas crenças? Elas são bacanas? Elas estão te levando para onde você quer chegar? A parte boa, a parte ruim. Quando acontece algo bom, você pensa o quê? Quando acontece algo ruim, você pensa o quê? Pensa sobre isso. É importante
importante você pensar sobre tudo isso. É importante a gente parar de pensar, parar para pensar sobre tudo isso, que nossa consciência é um contraste de um lado para o outro. Preto é preto, branco é branco. Como é que a gente sabe? Se a gente parar para comparar, se a gente para pensar o que é que está acontecendo, o que é que eu penso sobre mim, o que é que eu acredito de mim mesmo, o que é que me limita para caminhar, para chegar onde eu quero, sabe? Eu fiz algumas reflexões que para a gente até começar a entrar no tema, a gente tem que pensar quais são as crenças que norteiam a nossa vida. Quais são as crenças que norteiam a vida de vocês? Entendeu? A partir desse ponto, quando você se questiona, obrigatoriamente você vai precisar parar, olhar e tentar canalizar essas crenças negativas e você mudar essas crenças negativas que permeiam a vida de vocês, que faz com que vocês andem em círculos e as experiências que vocês vivem. Você anda e vê que é sempre a mesma coisa, aquele padrão que você não consegue sair. Na proporção que você começa a perceber as suas crenças, vocês precisam avaliar e questionar cada uma delas. Qual a sua crença sobre você mesmo? Isso é muito importante. O que é que você pensa sobre você? O que é que você acredita no que você é? Você já parou para pensar sobre isso? Normalmente, quando alguém nos pergunta quem é você, normalmente a gente nem sabe responder. Então, essa é uma grande questão. Se conhecer, é muito bacana a gente fazer essa avaliação, a gente questionar muitas questões que nós estamos vivendo, nós não conseguimos nem nos dar conta, tá bom? Revendo essas crenças e valores, nós vamos possibilitar essa passagem para essas mudanças, mudar as nossas crenças, nossos valores e nossas ideias. Então, o que podemos fazer? Bom, o primeiro momento que nós podemos fazer é anotar. Como eu disse antes, nós temos que saber o que realmente está nos causando essas crenças limitantes que veio lá de trás no decorrer da nossa vida. O que realmente, quais são os padrões que nós repetimos? Você vai anotar e todas essas coisas você vai começar a fortalecer. Como? Você vai fazer a sua mente se reprogramar para começar a pensar e ter a certeza que você pode, que você consegue fazer. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, que você disse para você mesmo, isso aqui eu não vou poder fazer, porque eu não consigo, você vai imediatamente trabalhar esse pensamento. Você vai falar, isso aqui eu consigo, porque se outras pessoas já conseguiram, eu também consigo. Então você vai trabalhar esse seu negativo e vai trazer para o positivo. E assim, ao longo do tempo, você vai começar a conseguir mudar o seu pensamento que está internalizado em você, mudar as suas crenças. Não é de um dia para o outro, porque não foi de um dia para o outro que você adquiriu essas crenças. Muito pelo contrário, foi ao longo da vida. Então tem que ser feito diariamente, constantemente. Você tem que trazer isso para você. Eu consigo. Quando você vê que algo te limitou porque você não consegue ir, você tem que falar, eu consigo fazer. Sim, eu consigo. E ao longo da sua vida, você vai modificando e você vai reprogramar a sua mente. Esse é algo assim muito necessário, porque nós estamos sempre trabalhando tanta loucura, é tudo tão rápido, tudo tão confuso. Muitas vezes a gente nem para nos entender melhor, para ver o que realmente não está sendo legal na nossa vida, o que é que não está caminhando. Quando a gente sabe o que não está caminhando, nós podemos parar e analisar o que precisamos mudar. Entende? Então, assim, muitas vezes parte muito disso. Se você está tendo um relacionamento que não está sendo legal, o que que acontece nesse relacionamento? Aconteceu das outras vezes também?
Se for algo recorrente, que sempre está acontecendo da mesma forma, por que você está atraindo esse tipo de pessoa, que é sempre essa mesma pessoa? Então, assim, você precisa ter um olhar claro sobre a sua própria vida. As coisas que você deseja, o que você traz para você, o que você busca, principalmente os seus pensamentos. Você acaba sendo o que você pensa de você. Se você acha que você não merece um relacionamento bacana com alguém especial, no fim das contas, você dificilmente vai ter um relacionamento com alguém bacana, alguém especial. Por quê? Porque seria quase impossível você se relacionar e atrair esse tipo de pessoa, porque você se enxerga como alguém que não merece, que não é merecedor. Entende? Então, assim, nós vamos mudar aos poucos e vamos melhorar nossa vida, nossos relacionamentos e tudo que nós desejamos, porque podemos desejar muitas outras coisas que fogem, né, desse contexto. Mas isso é muito importante. Mude o que você não consegue enxergar, quais são as suas qualidades, qual é o ponto positivo, porque às vezes até nisso você acaba sempre colocando o seu ponto negativo em primeiro lugar. E às vezes é algo menor, algo pequeno, e você tem um ponto positivo que é muito maior, que traria muito mais positividade e transformação na sua vida. Mas você prefere sempre estar focando naquilo que não é tão bacana assim. E isso acaba virando a sua verdade. E essa sua verdade é equivocada, é apenas a forma que você enxerga a sua vida. Então, em primeiro lugar, mude a forma que você enxerga a sua vida. E com isso, você precisa fazer esse tipo de exercício e trabalhar constantemente, todos os dias você precisa trabalhar a sua mente para que ela se reprograme, para que você se sinta merecedor. A vida tem milhares de oportunidades. O mundo é gigantesco. Acho que a gente não tem às vezes nem noção do tamanho desse mundo todo. O mundo é gigantesco e as pessoas estão constantemente fazendo coisas que até algum tempo atrás nós diríamos que não seria possível, né? E elas estão conseguindo. Talvez se elas tivessem uma crença limitante, elas não conseguissem atingir os objetivos delas. Elas iam falar: nossa, isso aqui ninguém nunca fez, então não é para mim. Mas não, elas acreditaram no potencial delas. Elas acreditaram que era possível, que só não era possível se elas não tentassem. Quando a gente não tenta, quando a gente não sai da nossa zona de conforto, nós nem sabemos, nós não conseguimos nem ter a percepção de que realmente nós somos, que é possível, que nós somos capazes. Então, essa força interior tem que ser mudada, porque normalmente nosso lado, né, negativo fala o tempo inteiro com a gente e a gente às vezes não consegue nem perceber que é somente ele falando, né? E você tá ouvindo aquilo, você não vai conseguir, nem tenta isso aí, sabe? Isso aí não é pra você. Nossa, isso é para você sim. Isso é, você tem uma opção, você tem uma oportunidade. Se você tem essa oportunidade, se essa oportunidade se abriu para você, é porque era para você, não era para outra pessoa, tá? Muitas vezes a pessoa fala: "Não, isso aí não é para mim. Eu não sou o suficiente para isso. Isso aí é para fulano que tá bem, que tá... Não, não, não. Isso aí é pra você. Agora você tem que pegar, você tem que ir lá, você tem que se sentir merecedor e falar: não, isso aqui também é pra mim. Eu mereço tudo isso. Por isso que isso chegou até as minhas mãos, porque eu mereço. Então muda, vai mudando aos poucos, mas faz todos os dias essa mudança de mentalidade, que é algo que realmente leva algum tempo, mas é necessário. Com o passar do tempo, mais ou menos um mês, a gente já vai estar com essa transformação bem intensa, bem forte. Nós vamos, né, aumentar nossa confiança em nós mesmos. Quando alguém te chamar para fazer algo, ou você tiver aquela vontade de chegar até alguém, ou expandir o seu negócio, ou se relacionar com uma pessoa muito bacana que você acha que não era para você, você vai ter essa confiança e você vai dar o pontapé inicial, você vai sair da sua zona de conforto. E isso é o que te leva a alcançar o que você deseja. Bom, eu sou Maísa Silva, coach de relacionamento, e eu ajudo você a alcançar
tudo que vocês desejam, tá bom? Eu posso ajudar vocês com as minhas técnicas, com técnicas desenvolvidas ao decorrer da minha vida. Eu tenho várias técnicas de conquistas, técnicas de mudanças de mentalidade, que até na conquista a mudança de mentalidade é muito importante. A forma que nós conseguimos enxergar a vida, como somos e o que podemos ser. Podemos ser cada dia melhor. Basta você lapidar o diamante que há dentro de todos nós. Tá bom? Um beijo, muito obrigado pela sua audiência e na próxima quinta-feira eu vou voltar aqui para contar. Será que ele tá afim de mim? Exatamente. Sabe aquele paquera ou aquela paquera ou aquele? Enfim, não importa. Sabe quando o que a gente faz para ter certeza se realmente ele está